O Vasco está perto de anunciar o seu primeiro reforço na janela de transferência. Vamos falar também sobre treinador. Pois é, o Vasco está cada vez mais próximo de anunciar a chegada de um técnico estrangeiro no Gigante da Colina e também vamos trazer detalhes aí sobre contratações. Amigo torcedor vascaíno, uma grande surpresa. Ontem a imprensa espanhola confirmou que o Vasco da Gama está muito perto de contratar o seu primeiro nome nesta janela de transferências, que é o Nelson de Ossa, um grande jogador colombiano que se destacou muito no futebol sul-americano. Destaque esse que o fez chegar à La Liga, né, a Liga do Futebol Espanhol, mas não conseguiu ter o mesmo destaque que teve principalmente no futebol mexicano, sendo considerado um dos grandes meias, tá, do país, sendo vendido para o Betis da Espanha por mais 60 milhões de reais por lá. A ideia do Betis é negociar o jogador nessa próxima janela de transferências, e a informação da imprensa espanhola é que o Real Betis está muito perto de vender o Nelson de Ossa ao Vasco da Gama para recuperar o investimento que foi feito. Inclusive, o amigo Pepe Elias, jornalista espanhol que trouxe essa informação ontem, ele ainda cita na reportagem o fato do Vasco da Gama estar sendo vendido para Marcos Lamáquia. Ele diz assim, olha, as negociações estão muito avançadas com o empresário Marcos Lamáquia, que vai comprar o Vasco por mais de 400 milhões de dólares. Então, amigo vascaíno, a mesma matéria que confirma o Vasco da Gama muito perto de confirmar a contratação de Nelson de Ossa, confirma também que quem hoje negocia com o jogador é o próprio Marcos Lamáquia, futuro investidor do Vasco, e confirma que a SAF do Vasco da Gama será vendida para Marcos Lamáquia por mais de 400 milhões de dólares, ou seja, mais de 2 bilhões de reais. Uma matéria muito detalhada feita pelo jornal espanhol, que confirma de fato que Nelson de Ossa está perto de vestir a camisa do nosso Vascão, e de fato quem é hoje um dos grandes nomes à frente dessa negociação é o próprio Marcos Lamáquia, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino. As partes, de acordo aí com até o jornalista também espanhol Gonzalo Tortosa, a expectativa é que há pelo menos um grande otimismo, tá, para fechar esse negócio, e tudo deve ser definido até a próxima semana. O Real Betis recuperaria mais do que investir pelo colombiano. Além disso, também, hoje, o Real Betis tem até um nome de reposição no mercado da bola. O Real Betis queria muito que esse jogador desse certo por lá, acabou não dando certo, então tinha intenção, tinha desejo nessa janela de transferências de fazer dinheiro com o jogador, para repor o valor que ele foi investido. Nelson de Ossa é um grande atleta, jogador que nesta janela de transferência chegou até mesmo a ser alvo, tá, de Flamengo, de alguns outros clubes na janela de transferências, River Plate, América do México, Columbus Crew, La Coruña, jogador que definitivamente chamou muito a atenção, mas diante de todas as últimas informações, o cenário hoje indica que o Nelson de Ossa se torne o primeiro reforço do Vasco da Gama na janela de transferências. Caso se concretize, o Vasco da Gama entraria com o pé direito na janela, trazendo um meia de 26 anos de idade, bom de bola, canhoto, que elevaria em muito a prateleira do Vasco no futebol brasileiro. Te animou também? Deixa aí a sua opinião, é claro, nos comentários, amigo. Falando sobre treinador, vamos lá, cara. O Vasco está muito próximo de anunciar o novo técnico. O novo técnico deve ser realmente o argentino Hernan Crespo. Por quê, Mário? Por que está indo tão rápido? O que está acontecendo? O Vasco está correndo contra o relógio. Mano. O Vasco precisa de um novo treinador para segunda-feira. Segunda-feira o elenco se reapresenta, volta a treinar. Vai ter aí um mês de preparação para a volta dos campeonatos. Né? Os outros treinadores que estão no mercado, Roger Machado, enfim, a família Dias, irmão, nenhum treinador, né, se encaixa no perfil do Vasco nesse momento. E o principal, o Crespo, ele vem com o carimbo de aprovação da família Lamáquia. Parece que a Leila Pereira, o José Roberto Lamáquia gostam do estilo do Crespo, um cara justo, um cara humilde, um cara que fala a verdade, um cara que não vai ficar passando pano aí para coisa errada. E o principal, o Crespo trabalha muito bem com a base. Isso que está sendo levado em consideração. O Crespo no São Paulo recentemente estava fazendo um trabalho com a base São Paulina muito positivo. Isso aí está contando muito nessa decisão de ir atrás do Hernan Crespo para assumir aí a equipe do Vasco nesse momento. Então aguardar, a gente pode ter um anúncio ainda hoje,
talvez amanhã, né, durante o domingo aí, para que segunda-feira o novo técnico talvez já esteja treinando a equipe vascaína lá no CT Moacir Barbosa. É o meu preferido? Não é, mas dos que tem no mercado hoje, eu acho que realmente é a melhor opção. E aí, falando agora sobre contratações, tá? Novidades sobre o zagueiro português Diogo Leite. O Vasco está avançando nessa negociação. Apesar da equipe do Milan da Itália ter interesse, parece que o Vasco aí está fazendo de tudo através do Admar Lopes para poder destravar essa negociação. Em relação ao atacante Abraham Marcos, o nigeriano que joga em Portugal, é mais um que o Vasco está confiante que vai conseguir aí trazer, né? O Vasco aí está disposto a pagar aí quase 25 milhões de reais nesse jogador. O Vasco chegou a um denominador comum junto ao investidor em relação ao assunto que desde o início das tratativas é de muito interesse do torcedor vascaíno e da diretoria, mas de pouco interesse para Marcos Lamáquia. Inclusive era um dos pontos mais importantes dessa negociação envolvendo o Vasco e o grupo de Marcos Lamáquia. Pelo menos, que bom, isso teve desfecho ontem na quarta, de acordo aí com os amigos Gustavo Tutinha e Cauê Rodrigues, tá? Havia, inclusive, muitas divergências iniciais, mas a diretoria cruzmaltina conseguiu assegurar que, e aí vamos para a informação, as receitas extraordinárias provenientes da venda de jogadores serão reinvestidas no departamento de futebol. Explicar para vocês o que acontecia, o que estava acontecendo. Marcos Lamáquia, futuro dono da SAF do Vasco, ele queria que no contrato de Vasco, da venda da SAF, os jogadores vendidos, por exemplo, né, a gente vê hoje dentro do elenco, eu gosto sempre de trazer para a realidade. Talvez o jogador que tenha mais potencial de revenda seja o Andrés Gomes. Se o Andrés Gomes for vendido por 100 milhões de reais, o que o Vasco quer? O Vasco queria, né, que esses 100 milhões de reais vendidos do Andrés Gomes fosse reinvestido no futebol, no departamento de futebol, em novas contratações, em renovações de contrato, em melhorias voltadas ao fortalecimento do elenco, como investimentos no CT Moacir Barbosa, em grandes reforços chegando. O Vasco quer isso. O Andrés Gomes foi vendido por 100, esses 100 milhões de reais eles têm que entrar nos cofres do Vasco e serem reinvestidos no futebol. Trazer outros nomes, contratar jogadores melhores, aumentar a folha salarial. O Marcos Lamáquia, porém, não queria isso. Ele queria que o dinheiro que fosse vendido dos jogadores, eles fossem reinvestidos em outro lugar, ou que fosse guardado para pagamento de dívidas. E isso era um tema que vinha sendo conflitado. Era tema que não vinha sendo achado um denominador comum. Mas o presidente Pedrinho manteve, né, a postura, não se deixou ser convencido por Marcos Lamáquia, e esse tema, que era tratado como prioridade pelo Vasco nas conversas para a assinatura do memorando de entendimento, representou ontem uma grande vitória na mesa de negociação. Amigo vascaíno, então uma grande informação, essa daí que eu trago a vocês na manhã, né, dessa sua quinta-feira. Qualquer dinheiro relacionado à venda de jogadores do Vasco da Gama será exclusivamente e obrigatoriamente reinvestido no próprio futebol. Que bom! Ah, Lucas, poxa, você está comemorando isso? Amigo, pode parecer pouco, mas você acha que quando lá na época da 777 o Vasco vendeu o Gabriel Peck, o dinheiro foi reinvestido no Vasco? Quando o Vasco vendeu o Andrei, o Marlon Gomes, o dinheiro foi reinvestido no Vasco? Não, porque inclusive com a 777 as dívidas aumentaram. Ou seja, no final de tudo, a venda do Egnaldo, a venda do Marlon Gomes, a venda do Andrei, a venda do Gabriel Peck, toda essa grana foi para o bolso dos caras norte-americanos. Então, estar com isso em contrato é muito importante para que a gente veja, amigo torcedor cruzmaltino, o nosso Vascão retornando à elite do futebol brasileiro. É uma atitude que mostra mais do que nunca como hoje pessoas responsáveis pela venda estão de olho no Vasco e com o Marcos Lamáquia também quer fazer um grande projeto no nosso Vascão. Bom, deixa aí a sua opinião nos comentários. E falando em grande projeto, né? Tivemos aí sendo divulgada recentemente detalhes do contrato envolvendo o Vasco e Marcos Lamáquia. E algo muito interessante que está no contrato é melhor dizendo, né? É um dinheiro que estará sendo disponibilizado pelo Marcos Lamáquia para realizar contratações, né? No caso, um fundo perdido, que foi o nome, inclusive, dado para esse termo, né? Que é um dos pontos mais considerados mais importantes, melhor dizendo, do projeto.
que é esse fundo perdido na prática é, caso o Vasco precise de recursos além do que já foi aportado por La Máquia, né, o que é obrigatório, que são os 500 milhões de reais num período de 5 anos, o Marcos La Máquia ele poderá, havendo uma urgência, né, ajudar financeiramente o Vasco da Gama com os seus próprios recursos. E tem uma situação hoje no mercado da bola que se assemelha muito a isso, que é a situação do volante Arthur, que cairia exatamente nessa questão do fundo perdido, pois o que há no contrato entre Vasco e Marcos La Máquia é, caso haja uma urgência ou haja uma grande oportunidade do mercado em contratações, que o Vasco não tenha financeiramente condições de arcar com o nome, o Marcos La Máquia utilizaria esse fundo perdido para ajudar o Vasco da Gama no mercado da bola. E aí, amigo vascaíno, o que eu trago a vocês é que tem um nome que está aí, dando bobeira. Eu trouxe recentemente, inclusive, essa informação relacionada a ele, que é o Arthur, volante do Grêmio, cria das categorias de base, né? Amigo torcedor Cruz Maltino, do Clube Gaúcho, que brilhou com a camisa da seleção brasileira, foi vendido à Juventus da Itália, não conseguiu, porém, ter o mesmo destaque na Juventus que era o esperado. Ele volta ao Grêmio nesse último semestre, vai muito bem, brilha, consegue se destacar, mas o Grêmio não consegue a sua permanência por conta dos altos vencimentos. A informação, amigo vascaíno, é que a Juventus está disposta a vender o Arthur por valores não tão altos, tá? Os valores, inclusive, ao meu ver, são baixos pela qualidade que o Arthur tem. Informação, amigo torcedor Cruz Maltino, que eu trago a você na manhã desta sua quinta-feira, é que a Juventus, de acordo com os amigos do canal Vasco, estão dispostos a vender o Arthur pelo valor de 35 milhões de reais. Na cotação atual, são 6 milhões de euros. Esse é o valor que a Juventus estaria disposta. Ah, Lucas, que, poxa, valor caro. Amigo, o Vasco pagou 30 milhões no Marinho Nestrosa. 30 milhões, 35 pelo Arthur, que é um meio-campo fora de série, jogadoraço, craque de bola. Ao meu ver, é de graça praticamente. Jogador, inclusive, jovem. O Arthur não é um atleta com idade avançada. O Arthur é um atleta, de fato, jovem. E a informação é que, infelizmente, esse nome hoje não está dentro dos padrões financeiros do Vasco da Gama. Quase 2 milhões de reais em salário, 35 milhões de reais é o valor que a Juventus pede. Ou seja, hoje o Vasco não possui qualquer condição de avançar nesse nome. Mas nos bastidores existe o entendimento de que apenas uma mudança importante no cenário, que é a questão envolvendo a venda da Vasco SAF, poderá transformar essa operação em impossível. A venda sendo concretizada nas próximas semanas. O Renato aprova o nome de Arthur, já trabalhou com ele, gosta muito de jogador, entende que o Arthur é um atleta que se encaixa exatamente na função que hoje falta no Vasco da Gama, jogando ali ao lado do Thiago Mendes. É um nome que não agrada apenas o Renato, mas também agrada o departamento de futebol, mas o Vasco não consegue entrar nesse negócio agora. Hoje o Arthur é um desejo distante em São Januário, mas a venda se concretizando nos próximos dias e a expectativa é que isso aconteça, o Arthur sai de uma utopia e passa a se tornar uma grande realidade. E aí, amigo vascaíno, te anima a possibilidade de ter o Arthur no nosso Vascão? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. É o Vasco vivendo essa expectativa da venda acontecer. Fala galera do canal, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço, galera. Fui!